Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chamando todo mundo. Vamos lá, vou entrar aqui. Chamando o pessoal. Ebi! Aê! 10 programas, né, para a gente fazer essa experiência. E a gente já está no 6º programa. Vamos aí ver se a gente estende ou não. A gente espera estender, mas vai depender tudo de vocês. Mas, enfim, mais uma curiosidade. Daqui para os 10 programas, você já sabe a minha vida inteira. E é isso. Eu, quando fui fazer o curso de Theta Healing, tinha uma experiência lá, a técnica de falar com o bebê na barriga da mãe, né? E foi muito interessante, porque eu confesso a vocês, eu sou muito pragmática, sou difícil de... Vamos lá, chamando todo mundo. Boa noite! Boa noite! Vamos lá, aproveitando esse iniciozinho para a gente chamando o povo, né? Chamar o povo. Vamos lá. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre Theta Healing. Direto das Queimadas da Califórnia. Muito bem, Dri, boa noite. Mandando aqui pra galera. Todo mundo, vamos, boa noite. Fiquem aí, pessoal. A gente vai estar começando agora mais um Conexão 2020 para conectar vocês com sucesso. Baixar um pouquinho aqui. Chega, cadê? Oi, meninas, Dri. Folga por causa da fumaça tóxica. Andressa, boa noite. Vamos lá, todo mundo, chamando todo mundo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muitas dúvidas hoje para tirar. Vou sair da nave 1 minuto. Cristiane, boa noite. Vão mandando para todo mundo aí, pessoal. Já fiz aqui, agora daqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Dividindo esses espaços. Tem sido muito gratificante para a gente. Né, Anitta? Com certeza. É um aprendizado constante. Contando as horas para quarta-feira chegar. É um aprendizado constante. Sempre a gente também está tentando trazer os melhores assuntos para vocês. Mandando para geral aqui. Eu também. Só tô com esse celular hoje, por isso que eu tô aqui caladinha. Cadê Lara? Lara está com o pai hoje. Eita, de folga. Ela hoje vai assistir a live. Boa noite. Vamos lá, calma, gente. Calma que a gente tá fazendo os preparativos. Esse aqui a gente não pode fazer antes. Não, a gente com certeza faria para não... Eita, eu vou mandando podrir, Tamagotchi. Gente, eu tô mandando. Mãe, boa noite. Débora.
Eu tô mandando até pra Rihanna, porque eu sou dessas. Ah, joia. De Jana, meu amor, boa noite. Jaque, Débora. Débora tava indo agora. E aí? É hoje, né? A live é hoje. Linda, Débora. Dona Derilda, boa noite. Dona Lúcia, que prazer a senhora aqui. Feliz de lhe ver. Muito feliz. Boa noite, pessoal. Então, hoje, ainda continuando sobre aquele programa retrasado, da semana retrasada, em que a gente pediu que as nossas espectadoras, eu posso falar espectadoras, nosso público. sugerissem temas para a gente falar aqui com vocês. O que a gente quer é realmente assim, esclarecer as dúvidas de vocês, né? Isso. Então, hoje ficou dos temas ficaram dúvidas sobre o Theta Healing. E são dúvidas bem pertinentes. A gente tem aqui 8 dúvidas em geral, tá? Mas não impede que vocês, aqui na barrinha de vocês, tem uma caixinha com interrogaçãozinha no meio. Então, quem tiver dúvidas, aperta aí nessa interrogaçãozinha. Aqui, ó. Tá vendo essa interrogaçãozinha aqui? Aperta, ó, que vai aparecer aqui para vocês escreverem as dúvidas, certo? Então, fiquem à vontade para tirar essas dúvidas de vocês. Para mandar as perguntas, Para exatamente. mandar as perguntas, saber todas as curiosidades. Uma borboleta bem aqui. Borboleta à noite, gente. Isso é um tema para uma live. O que significa uma borboleta dentro da casa da pessoa à noite? Coisas boas, espero. Coisas boas, com certeza. Né? E aí, vamos lá? Vamos lá? Então vamos começar, né? Dona Gerilda A disse primeira que a gente pergunta. são luz, estrela e luar. Onde mais? Meu iaiá, meu ioiô. Né? Vamos lá? Bora. A primeira dúvida é: Theta Healing pode ser aplicado em crianças? Sim, pode ser aplicado em crianças. Na verdade, o Theta Healing pode ser aplicado em qualquer pessoa. Pode ser aplicado em bebês, pode ser aplicado na gestante para o bebê, pode ser aplicado em pessoas que estejam doentes, inconscientes, pode ser aplicado em qualquer pessoa, gente. Inclusive, o Theta Healing pode ser aplicado em lugares. Então, você vai abrir um negócio seu e você quer que a pessoa, quando chegue lá na sua loja, se sinta acolhido, se sinta protegido, se sinta bem, sinta amor naquele lugar. Então, você vai, chama um healer, ele vai lá e vai instalar nesse lugar esses sentimentos. Então, quando você receber seus clientes, os seus clientes vão se sentir super bem nesse lugar. Então, o Theta Healing serve para ser aplicado em qualquer pessoa. Serve para autoconhecimento, serve para cura, serve para envio de amor e serve também para ser instalado em lugares. Instalado sentimento em lugares, fazer limpeza energética em lugares. Então, ele não é só para uma coisa. O Theta Healing é uma coisa super ampla, né, Ica? Isso, exatamente. É interessante que o Theta Healing, por exemplo, você falou o Theta Healing para quem estiver grávida, né? Gente, eu vou falar mais uma curiosidade minha. Daqui para os 10 programas, né? Que a gente já está no 6º programa, gente. Lembra que de início a gente viu que iam ser 10 programas, né? Para a gente fazer essa experiência. E a gente já está no 6º programa. Vamos aí ver se a gente estende ou não. A gente espera estender, mas vai depender tudo de vocês. Mas enfim, mais uma curiosidade. Daqui para os 10 programas, você já sabe a minha vida inteira. E é isso. Eu, quando fui fazer o curso de Theta Healing, tinha uma experiência lá, a técnica de falar com o bebê na barriga da mãe, né?
E foi muito interessante, porque eu confesso a vocês, eu sou muito pragmática, sou difícil de acreditar nas coisas, eu sou muito São Tomé. Então, para eu acreditar, eu tenho que ver. É assim. Por isso que quando eu digo uma coisa, é porque eu já experimentei, já testei, já comprovei. E aí eu fui fazer isso de falar com um bebê. E é engraçado que realmente a gente tem essa experiência de falar com um bebê mesmo. Então eu, oi? Como assim? É bem interessante, é bem lindo também ouvir, é bem especial como as mães recepcionam isso e acabam criando um elo maior. Então, assim, para as mulheres que tiverem ou grávidas, que eu não sei se tem alguma aí grávida, mas que tiverem ou forem um dia engravidar, ou tiverem as amigas, os parentes, enfim, as pessoas grávidas, falem com os bebês de vocês e, enfim, os bebês eles escutam, eles entendem, só que eles ainda não conseguem falar com todo mundo no nosso idioma. Mas é a linguagem do coração e isso ele já tem desde os primeiros dias, né? É a linguagem da alma deles. Boa noite a todo mundo que entrou. Entrou bastante gente a gente, ó, Carol, Dani, Sil, Dri já tá aqui, Mirelle, Bruna. Mó, já falei, né? Alarico Filho, meu irmão, Catarina, Ju. Pois acredite, é bem assim mesmo. Beijo para todo mundo. Vamos agora passando para a segunda pergunta, né? Gente, essa dúvida é uma dúvida assim. Na verdade, a pessoa que nos perguntou, ela também é Teta Healer, né? Ela fez o curso mais recentemente. E aí ela fez uma pergunta seguinte, pode ser feito sem permissão? Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer no Theta Healing, a gente pergunta à pessoa. Por exemplo, se a gente vai fazer uma leitura intuitiva, a gente diz, fulaninho, por exemplo, estou fazendo uma consulta com a Anitta. Eu falo, Anitta, você me permite que eu faça a leitura intuitiva em você? Aí ela diz, sim. Aí, se você permite que eu fale com a sua ancestralidade? Sim. Você permite tudo, falar com os da guarda, retirar crenças, cancelar crenças, instalar downloads, né? O que é o download? É a energia. A gente serve de canal do Criador para passar essa energia para você. Então, fazer o download nada mais é do que transmitir a energia divina exatamente daquilo que você está precisando para você. Então, a gente pede a sua autorização para isso. E aí, a pergunta, como a pessoa sabia que era dessa forma como se procedia, ela perguntou se é possível fazer sem a permissão do praticante, né? Que é o cliente, que é o paciente. Tá? E aí, o seguinte, para o Theta Healing, especificamente, essa é uma pergunta que a gente até conversando Fica na corda bamba. Vai ser meio polêmica. Porque é o seguinte, para o Theta Healing, a única coisa que a gente pode fazer sem pedir autorização do outro é enviar amor incondicional. Que é nada mais, nada menos do que a gente fazer uma oração pela pessoa. É uma prece que a gente faz. Só que o Theta Healing chama de envio de amor incondicional. Então, por exemplo, a gente que faz parte dos grupos de Theta Healing, tem sempre alguém pedindo, minha mãe tá doente, minha tia tá no hospital, minha pessoa, fulano e tal, tá passando por um problema assim. Tem como enviar amor incondicional? A gente vai, faz um comando, que chama no Theta de comando, que nada mais é do que uma prece. Deus, por favor, envia cura para aquela pessoa que está precisando. Lógico que a gente faz isso conectado, enfim, uma prece, uma oração. E aí, para o Theta Healing, a única coisa que a gente pode fazer dentro do Theta é enviar amor incondicional. Só que, 2 pontos, 2 vírgulas. Às vezes, a gente para ajudar, quando há uma permissão divina mesmo, do Criador, às vezes uma pessoa está precisando ver o campo energético de outra para saber como proceder. Como assim? Sei lá, uma pessoa chega e diz, olha, eu estou com um problema com meu filho, eu não sei o que fazer com ele, sei lá, ele usa drogas ou ele está perdido, eu não sei.
enfim, qualquer coisa. E a gente vai, e por meio de uma prece, a gente se conecta também com o Criador, com Deus. E aí a gente pede para fazer a leitura intuitiva com base daquela pessoa. Se for por um motivo realmente altruístico, se for um motivo que seja para o bem maior, que não seja uma invasão, que não seja uma simples curiosidade, que não seja para fazer fuxico da vida alheia, Deus permite sim que a gente faça essa leitura, né? E aí ele vai falar no nosso coração apenas as coisas que são absolutamente necessárias para que para auxílio daquela terceira pessoa que não está ali, certo? Então é possível fazer, mas há casos e casos, tá? Não é assim aleatório, não é só para fazer por qualquer motivo, eu quero saber da vida do meu vizinho, se meu vizinho bota ou não bota chifre na mulher. Isso não tem nada a ver com isso. Se o boy magia gosta ou não gosta de mim, não. Não, entendeu? Deus não vai passar para você essas informações. Agora, até, por exemplo, questão de relacionamentos. A pessoa está com problema no relacionamento com o marido, com o namorado, e faz, olha, eu queria entender um pouco o que é que tá, isso aqui, né, tem condição, como é que a gente tá, a nossa energia entre o casal. E aí sim, isso é possível, porque de alguma forma mexe com você, e aí a gente pede para você se concentrar na pessoa, e aí a gente consegue sim dar um auxílio, mas nunca por um motivo que seja banal. Banal não, tá bom? Então é isso. Boa noite, Nani! Use Sunny Day óculos. Curti, hein? Depois vamos lá visitar o perfil, ver o que é que tem. Raquel. Anitta, sua parte tá escura. Acho que é a luz de trás. Ela tá inaugurando o ring light, dona Ederilda. É porque tá claro demais aqui. Noite. Aí o resto fica... Boa noite. Estamos aqui hoje. Eu queria saber... fixar o conteúdo. Eu ainda não aprendi. E lembrando que o envio do amor incondicional, né? O amor incondicional é uma energia inteligente. Então, assim, se você está precisando mandar para alguém algum tipo de energia, quando a gente envia o amor incondicional, com certeza essa pessoa vai sentir algum tipo de benefício também. Entendeu? Mas eu queria que fizesse a cura, a alteração do DNA. Talvez a gente não consiga fazer isso, mas só o envio do amor incondicional, a pessoa já vai sentir algum tipo de benefício, sim, com certeza. Isso, exatamente. Até porque o próprio amor, às vezes, só o amor, às vezes o que a pessoa está precisando, gente, é só amor. Muitas vezes eu venho falando isso desde o início das lives, que muita gente adoece fisicamente, porque às vezes não tem algum tipo de sentimento, porque, sei lá, guarda mágoas. Eu sempre falo isso. E se a pessoa tem todo esse amor dentro do coração, então com certeza já vai auxiliar. Isso. Eita, será? Dri, para fixar o comentário. Coloca o comentário e fica sobre ele para ver se consegue fixar. Entendi. Valeu, Dri. Dri é a mulher do... Deixa eu ver aqui, peraí. Dúvidas? Tu vai tentando fazer aí que eu posso ir para a terceira enquanto tu faz? Então vamos. Se uma criança tem um problema, como aplicar sem que ela crie expectativas? Minha gente, é só lembrando que, como Ica disse, essas perguntas foram feitas por uma Theta Healer. Então, caso vocês que também não sabem dos procedimentos tenham dúvidas, mandem. Porque, assim, a dúvida que a gente está tirando é mais específica para quem é Theta Healer, entendeu? Então, se uma criança tem um problema, como aplicar sem que ela crie expectativas? Aí vai do healer ter uma sensibilidade grande de trabalhar com essa criança de forma lúdica, sem que crie realmente, sem que incite a cura desse problema, né? Então, digamos,
A pessoa não vai lá dizer que vai curar esse problema. Até porque a cura desse problema, seja emocional ou seja físico, ela depende muito de como a criança lida com isso, de como a criança vive esse problema, se já foram geradas crenças disso na criança. E isso ela tem que ir sessão atrás desse problema já nela, porque de repente ele faz só o comando de cura, só que essa criança já tem uma crença de que esse problema não pode, já é para sempre, não tem cura, não vai ter jeito, ela vai viver o resto da vida desse jeito. Aí o que é que acontece? A cura não vai acontecer. Não é isso, Ica? Isso. É porque assim, o que a gente tem que fazer é que do profissional, isso não serve só para criança, tá, gente? É importante que a gente fale a língua, o idioma do praticante, né? Então, às vezes, o praticante é super religioso. Então, a gente pode falar de uma forma mais religiosa, né? Se for uma criança, aí se for um homem, já é uma outra linguagem, né? Porque às vezes tem homens que são mais pragmáticos, às vezes o homem quer para se sentir mais à vontade, ele tem um linguajar e a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é diferente com a criança, né? A criança a gente tem que falar com ela, tem que tratar de forma lúdica, né? Quando a gente está fazendo a meditação, a gente pode trazer essa criança para esse mundo mais lúdico, porque a imaginação da criança ela é muito mais livre, né? Então, para trabalhar com criança, é possível sim. O ideal para ela não criar expectativa é que a gente não fique dizendo, por exemplo, meu filho é autista, vamos supor, certo? Aí eu levo a criança para dizer, olha, filho, você vai tratar o seu autismo, você vai ficar bom lá nessa terapia. Se você faz isso, você vai criar expectativa. Vamos supor que a pessoa que seja uma criança, um filho que tenha síndrome de Down. Do mesmo jeito, você não pode levar ele para terapia dizendo, olha, você vai ficar bom. Até porque muitas vezes isso é uma condição que dificulta muito mais a vida do pai do que da criança em si, né? Então, assim, às vezes a pessoa já vive dentro daquele mundo, já está dentro daquilo. Então, a questão do costume, a questão de saber como lidar com isso é muito mais de quem vive na outra condição. Então, essa questão de criar expectativa, dizer, olha, meu filho, olha, minha filha, você vai se curar, não é isso. É você aprender a lidar. Olha, filho, olha, filha, a gente vai lá para que você aprenda a lidar. Tem um filme que eu não lembro o nome na verdade, tem 2 filmes. Um filme, eu assisti no cinema, é um menino que ele é desfigurado do rosto. Ele tem uma anomalia. Extraordinário. É esse filme, pronto. E é muito lindo esse filme, porque assim, a questão, o ponto do filme é ele se aceitar, né? Não é ele mudar de rosto, não é ele ficar igual como a gente. É ele entender que ele tem a beleza dele por ser daquele jeito. Então, eu acho que quando vai se tratar esse tipo de situação, é muito importante que a gente faça a pessoa aceitar, saber como lidar por ser diferente, que por ser diferente ela é especial e que, tipo, na verdade todos nós somos diferentes. Você olha para mim, olha para a Anitta, eu sou uma pessoa e a Anitta é outra completamente diferente. Então, é isso que faz a diversidade, né? Vamos dar aqui boa noite a todo mundo. Magner, Felipe, Sanches, Lipe, seu lindo, Alessandra, Maria Helena, Ana Lívia, beijo para todo mundo. Lua entrou também, linda. Tati. Lua tem uma personalidade fortíssima, linda. Ela fez uma live com o Marquinhos semana passada, foi maravilhosa. Eu vi. Tati.
Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Então, tirou a dúvida, todo mundo ficou com alguma dúvida além disso, da questão da criança? Não, Na né? verdade, da expectativa, né? Porque é como você falou, não criar expectativas tanto no adulto quanto na criança, né? Criança, é você simplesmente deixar fluir, deixar o processo acontecer. Sou seu fã. Meu primo, eu também sou sua fã. Um homem de caráter. Ah, é muito, muito, muito perfeito. É de família, assim. Parabéns. E aí, cara? Beijo, Lipe. Vamos lá? Essa permissão pode ser generalizada para não falar diretamente sobre o problema? Essa pergunta número 4, ela vai justamente... Ela vai justamente... Boa noite, comandante. Tem que dizer logo para ele, Anitta, porque ele é o comandante, eu vou perder ele. Peraí, rapidinho, já que tu deu uma pausa, diga qual foi a dúvida, escreva aí, mãe, qual foi a dúvida que você ficou, que você botou eu. Enquanto o Ica vai falando, você vai escrevendo a dúvida. Isso. A dúvida número 4, que era se é para não falar de forma... Se pode falar de forma generalizada, exatamente, está bem ligada à forma anterior. Então, é a maneira como você vai tratar isso, sabe? É a maneira como você vai lidar com isso que vai fazer a diferença no tratamento. Inclusive, fazendo um adendo nas questões com adultos também, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega e diz, olha, eu estou muito sofrida com a perda do meu namorado e não sei o que lá. E a pessoa chega lá e a gente, quando faz a leitura intuitiva nela, ela está na expectativa de resolver o problema A, né? Mas às vezes a pessoa chega e a gente faz a leitura intuitiva e Deus diz, olha, esse problema A só está sendo causado em razão da situação Z. Lá Lá atrás. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai tratar. Na hora, a pessoa pode dizer, oxe, o que é que ela... Eu estava aqui para falar do meu ex-marido, minha ex-mulher, me tratar do casamento. O que é que isso tem a ver? Gente, entendam. A cabeça da gente é um monte de fios emaranhados. Que, na verdade, eles estão um conectados com o outro. Então, às vezes, para a gente desatar um fiozinho, um nozinho de um fio aqui, a gente precisa desfazer os outros nós que estão lá atrás. Entende? Então, não tem como a gente simplesmente desligar uma coisa da outra, sabe? Cortar esse nó daqui da frente. Isso. Então, é isso. Sinara, boa noite. É isso, assim, é a forma como a gente vai trabalhar e não criar expectativa. Deixar isso bem claro também para quem vem chegando. Débora perguntou, e como? Isso, não é uma pergunta, é uma complementação. É isso, entendeu? Então, é um todo. Para quem for atender, para não sei se tem mais alguém, tem vários healers aqui que eu estou vendo, a Sinara, a Sil, a Carol. Todo mundo entrando. É isso. Para quem vai atender, é bom ter uma conversa com calma, com o praticante, para dizer para ele, olha, às vezes o que você quer não vai ser direcionado, não vai ser tão direto. Porque a nossa mente não é tão direta, né? E a gente tem que estar aberto ao processo como um todo. A gente tem que ter exatamente, Débora, a aceitação, entende? É uma coisa de pouquinho. Às vezes tem cliente que chega quer resolver a vida dele todinho numa sessão. Não tem como. Não. Entendeu? Pronto. Ó aqui, ela falou, pronto, Anitta, que eu já Ótimo. A pergunta número 5, number 5. Pergunta número 5. Question number 5. Vamos lá. Pode ser aplicada em pessoas com vínculos familiares, amigos próximos? Pode, sim. A questão maior nesse caso é como é que o cliente vai se sentir e vai se colocar para tratar isso com um terapeuta familiar, um terapeuta da família, né? Porque o cliente precisa estar completamente aberto e disposto energeticamente, sem nenhuma trava, assim. Por exemplo, eu não vou falar isso para ele porque, sei lá, ele é meu irmão, ele é meu primo.
vai ficar muito estranho eu falar isso. Então, aí realmente fica complicado, porque a gente, como healer, a gente precisa que a sua energia esteja completamente aberta para a gente poder entrar na sua energia e poder sentir o que precisa ser tratado. Então, tem essa primeira questão e tem a segunda questão, que é você se coloca lá, tudo bem, se coloca aberto, mas você também precisa estar aberto para escutar e aceitar as informações que serão dadas pelo seu parente, que no caso é o seu terapeuta nesse. Às vezes existe essa trava também. Ah, ela tá dizendo isso porque ela me conhece. Isso é uma alfinetada em mim. Então, não é, gente. Porque pra gente, como profissional de Teta Healing, a gente tá ali enviando as mensagens, trazendo a mensagem que a gente recebe. Então, se houver uma boa comunicação entre cliente e terapeuta, de uma maneira energética, aberta, sem que haja nenhuma trava, pode ser feito sim, sem nenhum problema. Vamos lá, eu vou complementar essas respostas, mas vamos aqui. Carol falou, as pessoas não querem. Mirelle falou, essa leitura intuitiva, foi já ainda da pergunta anterior, é muito foda. Tentei esconder ter rapaz, mas ela achou a rachadura. Mirelle, eu não entendi. Ter rapaz? Me orienta aí, que eu não entendi, não, pra gente ver se a gente fala alguma coisa sobre isso. Tentei esconder, mas ela achou a rachadura. Fui eu que fiz nela. Não, mas aquela botou, eu tentei esconder ter rapaz. Era o quê? Um boy, um crush que tu tinha escondido, mulher? Diz aqui pra gente. Débora, se eu for, vai demorar 10 anos. Então, Débora, antes de eu complementar o que a Anitta falou, o bom do Theta Healing é porque, assim, é uma terapia muito mais rápida. Tem coisas que, de fato, com uma sessão, se for uma coisinha muito pontual, com uma sessão já vai ajudar bastante. Mas, assim, às vezes tem gente que quer resolver toda a vida de uma vez só. Não, em uma sessão de teta, o que é bom do teta é esse, é que em uma ponto. Então, a gente pega, tipo, 10. Travou. Não dá para resolver os 10 pontos de uma vez só. Que é diferente de uma terapia convencional, que você passa meses para achar. E, enfim, às vezes demora anos. Tem outras terapias que você faz a vida toda, assim. E o Theta Healing, não. Ele é muito mais intenso, o processo é intenso. Isso. Mas também os resultados também são bem mais rápidos. Então, 10 anos, a não ser se você goste muito da gente, queira ficar conosco 10 anos, a gente fecha um mega pacote para você. Você fica com a gente faz questão de trabalhar com você os 10 anos. Às 6, preciso. Pessoa por 10 boa noite. Você seja. Daí, complementando, assim, sobre essa questão de ter vínculo ou não. De fato, é como a Anitta falou, né? Às vezes as pessoas acham que você tá... Uma vez por semana tá ótimo, maravilhoso. É um ritmo perfeito mesmo. Às vezes as pessoas acham que por ser familiar, a gente tá falando coisas que são... Às vezes até alguma situação assim não resolvida entre as duas pessoas. Às vezes acontece, né? E ambas têm que estar abertas, têm que estarem abertas, né? Principalmente o praticante, porque o terapeuta ele já sabe qual é o papel dele, né? Então a gente já vem toda trabalhada no discernimento diante dessas questões. Porém, às vezes quem está do outro lado não, sabe? Eu lembro bem quando eu fazia atendimentos que não eram ainda de Theta Healing, eu lembro que quando chegava alguém para ser atendido, essa pessoa conhecida não queria ir para minha mesa. E eu dizia tudo bem, porque Deus só vai falar para a gente aquilo que a pessoa está pronta para ouvir. Então, se a pessoa falou para mim, tinha que ser para mim, o encaminhamento tinha que ser para mim.
Do mesmo jeito que é Teta Healer. Do mesmo jeito, tipo, Anitta e eu. Assim, algumas pessoas vão se identificar mais com a personalidade de Anitta, alguns vão se identificar mais com a minha. Tem vários outros healers aqui e assim vai. Então, não tem essa questão de porque fulano sabe. Não, porque às vezes a gente tem coisas de vocês, que são nossos conhecidos, muitas vezes que a gente não sabe. Eu mesma atendo uma mega amiga minha, já fiz várias sessões com ela, e tem coisas que a gente acessa de infância. De várias situações, assim, que a gente não tem como ver. Tipo, uma vez, para tratar uma situação dela, eu vi uma briga que ela teve com um irmão, que ele cortou ela sem querer com a faca, brincando, brincadeira de criança. E o sentimento que gerou nela por causa disso. Tipo, ela vivia com culpa porque o irmão se sentiu culpado. Então, essa culpa reverberou em N outras situações na vida dela. E quando eu fiz a leitura intuitiva dela, eu falei, fulano, eu tô vendo aqui você, com seu irmão, a situação é essa. O que é que aconteceu nesse dia? O que é que você sentiu nesse dia? E ela não tinha me contado. Eu conheci a menina em fevereiro agora. Então, eu não tinha como saber, sabe? Então, é assim, o praticante ele tem que estar aberto, realmente, às informações que vão ser passadas dele. Porque tá na caixinha da cabeça dele, entendeu? Ou dela. Marquinhos aqui complementa. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Mãe Criativa Festas. Cada clima são os que estão em ressonância com a nossa energia. E quando curamos o outro, estamos nos curando. É lindo isso, é verdade, Marquinhos. Isso é muita verdade. Muitas vezes o interruptorzinho é para acender no praticante, mas acende na gente também. E é o bom de ser curador, de ser terapeuta, é isso, né? Que a gente se cura através da cura alheia. Boa noite, Zé. Seja bem-vindo. Vamos lá. Sexta pergunta. Pergunta number 6. Vamos lá. Tem como saber como se chegou na crença raiz do cliente? Adoro. Gente, essa pergunta é babado. Por quê? Fale a verdade. Vamos lá. Primeiro, que justamente porque a gente tem essa técnica de sentir, né? Às vezes, quando a gente tá... Obrigada, Ingrid. Às vezes, quando a gente tá atendendo, a gente sente até mesmo as dores físicas do cliente. Acontece, né? Às vezes, a gente sente no nosso físico... o que o outro cliente está querendo dizer. Então, por exemplo, é muito comum aqueles clientes, aqueles pacientes, praticantes, que estão ali com várias coisas engasgadas, sabe? Aquelas pessoas que não falam sobre seus sentimentos, fica tudo aqui. É impressionante como a gente sente a nossa garganta seca. É muito impressionante. Já aconteceu várias vezes de eu ficar rouca no meio da sessão com a pessoa. E não é porque eu falo muito, é porque você é uma coisa que vai assim, do nada, entendeu? E a gente sente dor no coração, para quem guarda muita mágoa, isso tem demais, eu sinto bastante. Dor nos rins, enfim, a gente sente. Então, a primeira coisa sobre a crença raiz é o healer sente, tá? A segunda coisa que acontece bastante é o próprio praticante. Essa é a hora que o papangu fica empurrando a gente. Vai, da crença. Isso aí, que eu não entendi, não. Isso é piada. É o teste muscular que ela tá falando. Ai, adorei. O papangu empurrando a gente é ótimo. Minha amiga disse que é bruxaria, não. É que o corpo fala. Cadê Nani? Os movimentos que libertam. Então, a outra coisa da crença raiz, além do Theta Healer sentir, a gente que é terapeuta, a gente sente, o próprio praticante, ele já começa a demonstrar sinais. Olha aqui, Nani, tá vendo? Os movimentos que libertam. É ou não é verdade, Nani, que o corpo fala? Diga aí, bota aí pra gente. Gente, o corpo fala. Nani ensinou isso pra gente. A gente já vinha do Theta aprendendo isso, mas ela que
atestou ali que é verdade. Então, Nani, inclusive, tem um projeto sobre... Mas, enfim, sobre a crença ainda falando, a outra coisa que tem é que o praticante, ou ele chora, que é muito comum, ele começar a chorar, tipo, fica ali tão encruado nele que ele não aguenta, ele bota pra chorar. Então, a gente já... eu já olho assim, é aí que eu vou trabalhar, essa feridinha aí que eu vou catucar. Essa casquinha aqui é essa. A gente tem esse momento maquiavélico da gente. Mas é isso, às vezes o praticante chora, às vezes ele tá assim na cadeira, lá todo trabalhado no relaxamento, no sétimo plano, aí ele começa. Se mexe, uma agonia, um formigueiro na cadeira, aí a gente, achei também. Então, assim, o praticante, ele vai dando sinais, sabe? Ele começa a gaguejar quando a gente vai fazendo o digging, as perguntas, e por quê? Não é isso? E quando começou? Aí ele, a gente sente isso também. Então, é um misto de situações, de sentimentos que nós sentimos, de linguagem corporal também, né? Que a gente capta. Então, o bom Theta Healer, ele vai ver isso aqui assim, ó, em 2 tempos. E aí, como é que, para os tetas em específico, como é que ajuda isso aí? Treino, gente. Isso é treino. Isso é atendimento por cima de atendimento, é troca por cima de troca. Então, é assim que vai funcionando. E ele não mente, não está dizendo aqui do corpo fala, ele não mente, exatamente, igual as cartas. Em muitos casos, na verdade, na hora que a gente começa o digging, a gente já entende qual é a crença raiz. Em muitos casos, a gente já sabe qual é a crença raiz. Só que a gente continua o digging, continua com as perguntas para que a gente conduz o cliente a entender qual é a crença raiz dele. Porque ali nas primeiras perguntas que a gente faz, a gente já se conecta qual é a dor real. É que às vezes mas aí é irritante, né, Anitta? Isso, às vezes tá um negócio muito escrito assim na testa. Na testa. Entendeu? Só que a gente precisa que a pessoa entenda, porque não vai adiantar somente a gente entender, a gente curar a pessoa, sem que ela saiba o que é que precisa ser curado nela. E é por isso que o Theta Healing é uma ferramenta de autoconhecimento. Não é só de cura, é autoconhecimento para se curar. Essa é que é a beleza do Theta Healing, na verdade, né? Exatamente. Sinara falou que saímos às vezes igual uma múmia enfaixada. Adriano diz, mix de medo e curiosidade, viu, Healings? Que é isso? Vamos lá. Não fica com medo, Drice. Vamos marcar essa sessão para você tirar esse medo. Gente, eu tenho um negócio com medo. Uma vez eu fui atender um menino e a gente, pobre, ficou uns 3 dias com medo de mim. Porque eu acessei coisas dele, de infância também. E ele ficou assim espantado, porque a gente diz, olha, são suas crenças, tá tudo aí dentro. E ele, mas como você sabia? É a técnica, gente, não é um milagre. Eu estou investigando no meu Instagram. Técnica é Deus acima de tudo. Tira uma dúvida, galera. O digging faz o subconsciente liberar a crença raiz. Então, faz, né? Que aí foi o que eu já falei. Não só o digging, né? O digging, na verdade, é para fazer você encontrar a crença raiz. O que vai liberar a crença raiz são os comandos que a gente vai dar e o cancelamento dessas crenças. E principalmente, e aí eu vou adentrar um pouco da maneira como eu trabalho, a Anitta também trabalha muito semelhante a mim, da condução do processo para a liberação dessa crença. Porque, assim, eu e a Anitta, a gente não faz só exatamente como o Theta diz. Faz o digging, encontra a crença, cancela, você aceita sim, cancela sim, fazer download sim, tchau. Não. A gente conduz o processo de uma forma que o criador vai mostrando para a gente sim,
mas é de uma forma que o cliente, o paciente, o praticante, enfim, como vocês se sintam, ele entenda e principalmente seja muito mais intensa a instalação dessa energia, a liberação dessa energia para vocês que estão aí como para. Então, não é exatamente o digging que libera a crença, mas o processo, é a técnica, é o comando e como você conduz isso aí. Né? Tirando outra dúvida, Zé, é isso? Abel, Ele escreveu alguma coisa aqui embaixo, mas eu não entendi, não. Eu disse no subconsciente liberar a informação da crença ao paciente. Não entendi. Entendeu? Ele aceita mais fácil a cura. Meninas, minha conexão tá ó. Tá, Nani. Acho que ela foi isso que ela deve ter botado no grupo. Ensinar Instagram do subconsciente. Eu disse no subconsciente liberar a informação da crença ao paciente. Ah, sim, entendi, Zé. Entendi. Sim, quando a gente faz o digging, vai liberar para o paciente ter o autoconhecimento, ele vai ter o conhecimento daquilo, né? Ele vai entender o que é que está ocasionando aquela situação. Isso. Porém, quem vai... A condução é que vai fechar. Entendeu? O que é que eu estou dizendo? Tipo assim, o subconsciente do paciente vai liberar, sim, a informação. Ele vai entender dentro da cabeça dele o que é que está fazendo, vai processar. Mas a instalação da energia, passar a energia para ela, para essa pessoa, para o paciente, só vai resolver aquilo se essa energia for passada e se a pessoa também captar isso de forma a mudar o seu próprio comportamento. Celinho, boa noite. Tirou a dúvida, Zé? Era isso que você queria saber? Já fiz com a Ica, é maravilhoso o trabalho dela. Léo. É mesmo, eu também já fiz com Ica. Gente, eu preciso de passar para tu. Anitta, tu quer responder essa do Leonardo? Porque a gente passa para as outras sequenciais. Para um leigo, há alguma intersecção com a psicanálise? Tem sim, porque a gente estuda muito sobre psicologia, psicanálise, física quântica. Então a gente tem uma interseção de várias frentes. Gente, o Dri. Então a gente junta tudo, porque a gente acessa o subconsciente e, na verdade, a gente faz com que o cliente acesse o próprio subconsciente e vá nos trazendo as informações dele, né? Então, ele é que vai... tem a ver com psicanálise porque a gente consegue acessar em um tempo menor. Porque a psicanálise dura anos e anos para a pessoa conseguir entender que aquilo aconteceu naquele dia de tarde com o meu pai, junto com o meu irmão. Pronto, essa aí na primeira sessão a gente já viu. Então tem a ver sim, só que é de uma maneira mais rápida, mais intensa, como o Ica falou, mais rápida também. Mas isso tem a ver. A semelhança é trabalhar a sua psique, Léo. Entendeu? Só que a diferença é a técnica e a rapidez do resultado. Entendeu? É basicamente isso aí. A sua psique vai se compreender melhor, vai saber como lidar com sua ansiedade, por que está causando, ou com qualquer outro problema. Eu, por exemplo, tinha síndrome do pânico, tinha ansiedade, eu já tive depressão há muitos anos. Então, tudo isso eu me curei com autoconhecimento. A gente falou sobre isso na primeira live, né? Mas tudo autoconhecimento. Sinara perguntou, meninas, vocês misturam várias técnicas na hora do paciente? Se Anitta é reikiana, além de Theta Healer, ela é reikiana. Aí eu vou deixar ela para responder essa pergunta. Como é que tu faz, Anitta? Assim, veja, quando eu vou aplicar reiki, eu sempre estou em Theta, porque é muito fácil quando a pessoa pratica, então é muito fácil entrar em Theta. Então eu entro em Theta, mais ou menos, a gente usa a mesma energia, que é a energia Kundalini, então eu estou em Theta.
E às vezes eu estou fazendo um atendimento de Theta Healing e sinto que aquela pessoa precisa de um reiki. Então, não é que eu faça uma sessão de reiki, mas eu envio a energia ali na hora do amor incondicional, eu envio também a energia do reiki, que nada mais é do que a energia do universo, do amor maior, de cura. Então, eu também envio, acaba que mistura assim. Eu, apesar de não ter, mas, enfim, como eu já vim atendendo no centro espírita e lá tem os passes, e na igreja tem a imposição de mãos, que nada mais é, só que o reiki também tem uma técnica e funciona também. Às vezes, sim, o criador pede fazer a imposição de mãos, e eu imponho as mãos, sim. O Dri é mestre reiki. Reiki é energia canalizada direcionada. Pronto, exatamente. Assim, embora eu não tenha o curso, mas às vezes Deus toca no meu coração, sim, para aplicar, ou às vezes direcionada, ou às vezes para dar uma limpada no campo energético da pessoa. E aí eu acabo fazendo isso, sim. E muito em breve a gente vai estar fazendo o curso de tarô, né, Anitta? E espero que a gente. Eu espero aliar as duas técnicas. Boa noite para todo mundo que entrou. Todo mundo que estão se beijados e abraçados. Eu vou dar uma corridinha aqui que está faltando 10 minutos. Eita. E ainda faltam Então vamos lá. 4 perguntas. A Não, sétima. faltam só duas. A sétima tem muito a ver com a sexta, assim, mais ou menos. Como saber se você está no campo energético do cliente? Você sente algo? Sim. É mais ou menos o que Ica disse quando ela começou a responder a sexta. Quando a gente entra na energia do cliente, a gente sente o que ele está sentindo. Então, várias vezes eu sinto aperto no coração, porque, vamos lá. Geralmente a pessoa vem fazer uma sessão de Theta Healing com um problema. Então a gente sente o quê? O aperto no coração, a ansiedade, aquele negócio aqui preso na garganta de pessoas que não falam o que sentem, não externizam, então fica preso na garganta. Vontade de chorar, gente. Eu já acabei uma leitura intuitiva com vontade de chorar, mas assim, de chorar de desespero, assim, não chorei, mas senti. Eu sabia que aquilo não era meu. Então, a gente sente realmente que está na energia do cliente, do paciente, porque você sabe o que você traz dentro de você. Então, quando você se conecta com o outro e você sente a energia, você sabe que não é sua. E também, na medida da sessão, que a sessão vai passando, no decorrer da sessão, todos esses sentimentos vão transmutando também, porque você vai fazendo o trabalho desse problema, vai trabalhando no seu cliente, ele vai se sentindo melhor e você vai sentindo também que o sentimento dele está melhorando. E isso é que é legal, porque a gente sabe exatamente como o cliente está saindo da nossa sessão. Porque a gente sente exatamente como ele chega e fica travado. Tá mudo. Não, fica dando um. Voltou Voltou. isso tudo, mas é maravilhoso. Quanto mais faz, você quer fazer. Muito ama fazer isso. Tenho certeza que você também, e todo mundo que está aqui também, que é curador, independente de ser com a técnica do Theta Healer, mas com todas as outras técnicas, quando a gente cura o outro, quando a gente faz outra pessoa se sentir bem, o nosso coração explode de muita alegria. Trata-se de uma técnica de terapia para autoconhecimento leigo. Magner também. Assim, o Theta Healer, ele serve para muita coisa. Ele serve para ansiedade, ele serve para depressão, serve para síndrome do pânico, ele serve para tudo que você imaginar. A gente consegue lidar com o Theta Healer. Ações da guarda, você quer pedir a Deus realmente. Teu som tá
Você quer falar com Deus. Eu quero simplesmente falar com o anjo. Parada. Ave Maria, parou. Olha, abençoa essa pessoa. Deus do céu. Tá repreendido. Show. Mas, enfim, não tenho pesadelos. Fixem nesta imagem. Tô cheirosa, passei perfume. Valei-me, minha Nossa Senhora. Vai, Dri. Mas, enfim, é isso, assim. Só que o que eu e a Anitta a gente sempre fala é que tudo isso, e quando a gente vai cavando a mente, vai reverberar lá na questão do autoconhecimento. Entendeu? Sim. Então, quando você se... Léo, não faça isso. Não tire print e espalhe isso no nosso trabalho, amigo. Por favor, porque senão eu tô demitida. Cancela, cancela, cancela. Então, daí tudo isso vai, quando a gente aprofunda, vai dar na questão do autoconhecimento, entendeu, Magner? Então, a gente sempre diz, a raiz, a chave de tudo é autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você consegue lidar com várias outras coisas. E essas outras coisas todas, o Theta Healing vai te ajudar. Então, não é uma técnica para autoconhecimento, é uma técnica para tudo. Só que esse tudo vai trazer também o autoconhecimento. É como se você tivesse um plus, entendeu? Isso. E aí, você acessa o seu subconsciente. Então, inevitavelmente, o autoconhecimento vem. Tudo que você está guardando, que você está escondendo, ou que você nem sabia que estava guardando. Então, você vai se descobrindo. Então, inevitável. Bom, e agora a última pergunta, a gente também só está com mais 4 minutos, infelizmente. E se não der resultado? Ficou a pergunta mais difícil. E se não der resultado? Gente, é o seguinte. Quando a gente vai para qualquer terapia, na verdade, quando a gente vai se propor a fazer, a tomar uma atitude na nossa vida, seja isso de terapia, seja de até um trabalho, um estudo, o que você for fazer na sua vida, se você não tiver dedicação, se você não tiver aberto ao processo, se você não tiver com uma vontade real, genuína do seu coração, não vai dar resultado. Entende? Então, assim, o Theta Healer, o terapeuta, ele vai chegar e vai lhe mostrar, vai lhe dar a faca e o queijo. O terapeuta é como se fosse um médico que vai lhe dar o diagnóstico, né? Que a gente não pode falar diagnóstico, mas, entre aspas, a gente vai lhe dar o diagnóstico. A gente vai lhe dizer o caminho das pedras, que se fosse um médico, é como se a gente lhe dissesse até o remédio que tomar. Muitas vezes a gente vai até lhe dar a amostra grátis, né? Fazendo uma metáfora aí com médicos. Mas a questão de tomar isso, essas doses que a gente vai passar para você, vai depender de você. Então, o resultado só vai ter se você tomar o remédio, né? Então, não adianta você chegar na sessão, pagar a sessão, né? Tá lá tudo bonitinho, aí você chega, não. O Theta Healer, ele não vai fazer um milagre na sua vida, né? Às vezes acontece, mas até pra gente poder fazer esse, entre aspas, milagre, precisa você estar aberto. Então, a gente tem um mecanismo de cura, né? A gente tem um mecanismo de mudar o seu padrão energético, sim, graças a Deus a gente tem. Mas é preciso que você faça a sua parte, e a sua parte é, pelo menos, estar aberta a esse processo. Então, se você vem de coração aberto, dizer, realmente eu quero escutar, eu estou aberta a entender que, às vezes, eu também preciso me responsabilizar pelas minhas ações, né? Isso vai fazer, com certeza, você ter resultado na sua vida e, com certeza, você ter liberdade, você ser mais feliz, você deixar vários pesos, várias amarras, várias coisas para trás. Então, o Theta Healing é tua fé te curou. Exatamente, Dri. Jesus já dizia, tua fé te curou. É perfeito, isso aí, perfeito. É a fé da pessoa, é a vontade da pessoa, é a abertura do coração da pessoa. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, que nós estamos com Quantos minutos, gente? Um minuto. Deus. Vou tirar aqui
os comentários rapidinho para a gente fazer os nossos prints. Por favor, gente, façam prints. Então, mandem para os nossos inbox, para quem tiver nossos WhatsApp, mandem para a gente. E é isso. Mais uma vez, é um prazer. Obrigada, gente. Foi lindo. Quarta-feira que vem tem mais. Venham, se juntem, vamos para essa festa, porque é o 7º programa. E tá pertinho aí do 10º. Hashtag quem quer que depender continue. de vocês. Que a gente fica aqui insistindo nisso e levando esse conhecimento para vocês. Isso. Um beijo no coração de cada um. Beijo, gente. Tchau. Boa semana. Quarta.